5. Determine a soma dos números associados às proposições corretas. 0,1. A lei dos sênos é aplicável apenas em triângulos e retângulos. Bom, isso aí é uma questão falsa, né? Porque a lei dos sênos é aplicável em qualquer triângulo, tá? São triângulos qualquer. Não precisa ter um ângulo de 90 graus. A dica que eu dou aqui é: existe uma restrição para a gente utilizar a lei, o teorema de Pitágoras, né? E também as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, né? Que com a sigla SOHCAHTOA, que são os triângulos retângulos. A gente só pode utilizar isso nos triângulos retângulos. Agora, em qualquer outro triângulo, inclusive nos retângulos, é possível aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá? Então, essa 0,1 aqui é falsa, porque eu posso aplicar a lei dos senos em qualquer triângulo. 0,2. A lei dos cossenos pode ser usada para encontrar um lado de um triângulo quando conhecemos dois lados e o ângulo entre eles. Então a gente tem que lembrar, né, como é que a gente utiliza a lei dos cossenos. Então nós temos um triângulo qualquer. Então aqui eu vou desenhar qualquer triângulo aqui, qualquer formato. Ser assim, né? E como é que eu uso a lei dos cossenos? Então aqui eu tenho um ângulo, né? O ângulo aqui em questão pode ser esse aqui, ó. E o lado oposto. Então aqui, por exemplo, eu posso chamar de x, né? Bom, e eu tenho mais dois outros lados na jogada que são fornecidos, tá? Então, por exemplo, aqui eu dou um número, né? Pode ser o 10, e aqui eu dou o 8. O que eu posso fazer aqui, então, é perguntar o x se eu fornecer o ângulo, tá? Então, fornecido aqui o ângulo, eu encontro o x. E, ou, né, posso fornecer o x e perguntar um ângulo. Uma outra possibilidade é eu não dar um desses lados aqui e der o ângulo e esse lado x, tá? Então essas são as possibilidades de utilizar a lei dos cossenos, tá certo? Então a lei dos cossenos pode ser usada para encontrar um lado de um triângulo, quando conhecemos dois lados e o ângulo entre eles. Sim, isso é um dos casos que a gente utiliza a lei dos cossenos, tá? Um outro caso poderia ser assim: é quando nós fornecemos os três lados de um triângulo e perguntamos o ângulo entre dois lados. Sim, também seria um caso. Um outro caso seria se nós fornecemos dois lados de um triângulo, né, o ângulo associado a um lado que ele forneceu, né, no caso aqui o ângulo oposto ao lado, e perguntamos um outro lado do triângulo. Sim, também a gente poderia resolver esse problema por lei dos cossenos, tá? Então isso aqui é uma questão verdadeira. A lei dos senos pode ser escrita como A sobre seno de A, B sobre seno de B e C sobre seno de C. Então esse Azinho, Bzinho e Czinho são lados do triângulo e esse A grandão, B grandão e C grandão são os ângulos, tá? Então no caso seria uma situação assim, ó. Vou desenhar aqui o triângulo qualquer. E daqui, por exemplo, eu forneço o lado A, o lado B e o lado C. Então aqui são lados. E agora os ângulos. Então, o ângulo que está oposto ao lado A, vou chamar de A, Azão. O ângulo que está oposto ao lado B, chamo de Bzão. E o ângulo que está oposto ao lado C, Czinho, né, chamo aqui de Czão. E essa é a relação. Azinho sobre o seno de A, Bzinho sobre o seno de B e Czinho sobre o seno de C. Então, é assim que realmente se utiliza a lei dos senos. Essa aqui também é uma questão verdadeira, tá? Que ele complementa, né? Onde A, B e C são os lados opostos dos ângulos A, Azão, Bzão e Czão, respectivamente. Então, tá certo, né? Só é a falsa aqui é 0,1, então 0,2 mais 0,4. Essa questão também aqui dá 0,6.